Bom dia, Igreja. Graça e paz do nosso Deus esteja connosco esta manhã e que a sua palavra nos possa encher de alegria. O texto da mensagem, da pregação que eu hoje preparei, o título, a mensagem tem como título Nova Atualização Disponível. E eu creio que grande parte do que aqui estamos hoje, daqueles que aqui estamos hoje, já passámos por um momento particularmente engraçado das nossas vidas. Quando no nosso telemóvel recebemos a notificação que diz Nova Atualização de Sistema Disponível. Na verdade, o que aquela notificação diz é prepara-te, porque nada vai ser como o de antes. E a maioria de nós não duvida que efetivamente esta atualização é necessária e que de facto vai contribuir para o melhoramento do nosso telemóvel, mas o problema é que aquela atualização, ela nunca vem sozinha. Ela vem com botões novos, com menus escondidos e que com funções que, apesar de agora até estarem melhores, nós não vamos saber como é que funcionam. E, portanto, perante estes factos e depois de nós fazermos a atualização, é normal que à nossa mente venham aqueles comentários muito espirituais. Para que é que eu fui mexer naquilo que estava a funcionar? Isto de antes é que o telemóvel era bom. A verdade é que o telemóvel ele continua a funcionar, provavelmente até está melhor do que de antes, mas obrigou-nos a reaprender aquilo que nós estávamos tão habituados a fazer. O desconforto que nós sentimos em relação àquela atualização, ela não vem porque algo está errado, mas porque algo mudou. Nós não questionamos, portanto, a qualidade desta atualização, mas sim o impacto que ela vai ter na nossa vida, o impacto que ela vai ter nos nossos hábitos. Eu creio que é exatamente este o ambiente que se passa no texto que nós hoje vamos ler. No capítulo anterior, no capítulo 10, na semana passada, Deus decidiu atualizar o sistema. Os gentios receberam a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre eles, e neste capítulo 11, se nós lermos atentamente, ninguém está a discutir se de facto isto aconteceu ou se isto foi algo legítimo. O que está em causa no capítulo 11 não é, portanto, a obra de Deus, é sim as implicações que essa obra vai ter na vida da Igreja, o impacto que esta obra tem na vida da Igreja. Percebemos, portanto, que a graça de Deus permanece, percebemos que o Evangelho que continua a ser pregado é o de Jesus Cristo, mas a forma como a Igreja vai viver daqui para a frente é, portanto, completamente diferente, a postura já não vai mais ser a mesma. A Igreja é, portanto, confrontada neste versículo 11 com uma nova realidade. Será que ela está disposta a aceitar esta realidade? É, portanto, aqui que o texto de hoje vai incidir. Não no momento do milagre da salvação dos gentios, mas no momento a seguir, quando a Igreja precisa de decidir se vai resistir a esta atualização de Deus ou vai alinhar-se com a obra que Deus já fez no capítulo 10. Vamos então ao texto, vamos então ler Atos 11, do versículo 1 até ao versículo 18. Diz-nos assim a palavra de Deus em Atos 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebentamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto a de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia.
E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira de pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, que era eu, para que pudesse resistir a Deus. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amado Deus, nós te louvamos, porque Tu és este Deus que dá o arrependimento sem exceção de pessoas. Obrigado porque nos mostraste o Teu plano de Salvador e agora nos traz a Tua graça para aprendermos como devemos caminhar no Teu caminho. Abençoa este tempo, torna a Tua palavra clara ao nosso coração e que toda a glória seja dada ao Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, este, como já podemos ver, é um texto muito rico. Mas antes de entrarmos propriamente nos detalhes, eu creio que é importante nós percebermos como é que Lucas, como é que o autor organizou o texto. E assim sendo, eu optei por dividir o texto em 4 partes. Primeiramente, desde o versículo 1 até ao versículo 3, nós vimos que a reação da Igreja é uma postura crítica face a Pedro. Percebemos então que a obra de Deus, apesar de ter sido já conhecida, ela está aqui a gerar uma tensão. Depois, do versículo 4 até ao versículo 15, nós percebemos que existe uma explicação de Pedro acerca de tudo aquilo que aconteceu. Explicação esta que é um testemunho fiel da ação divina de Deus. Posteriormente, no versículo 16 e versículo 17, percebemos qual é que é o critério decisivo para sanar esta tensão que existe e percebemos, de certo modo, que esta questão deixa de ser cultural e passa, sim, a ser teológica. E, por fim, no versículo 18, nós temos a resposta da Igreja, que passa, como já vimos, por silêncio e glorificação de Deus. Creio que esta estrutura nos ajuda a percebermos qual é que é o ponto central deste texto, que já não está associado à salvação dos gentios, mas sim à postura da Igreja. Uma postura que, como nós já vamos percebendo, começa em resistência, mas que termina em louvor. E esta mudança não acontece simplesmente porque a Igreja mudou de opinião, mas porque ela passou melhor a conhecer quem Deus é e passou melhor a conhecer o seu plano salvador. Lucas, portanto, começa o seu relato com uma afirmação simples. Parece-me que as notícias do capítulo 10 já chegaram então à Igreja e aos apóstolos e aos irmãos que estavam na Judeia. E, portanto, Pedro, quando chega a Jerusalém e se encontra com aqueles irmãos, ele não carrega consigo propriamente novidades. Contudo, ao invés dele ser recebido com perguntas curiosas, com perguntas de suspense acerca daqueles eventos fantásticos dos últimos dias, acontece que ele é recebido em tom de crítica, em tom de acusação. Diz-nos o versículo 3, entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Reparem, irmãos, a Igreja não confronta, portanto, Pedro sobre o facto de ele ter pregado o Evangelho aos gentios, não confronta Pedro sobre o facto de ter batizado os gentios, confronta Pedro numa questão mais relacional. Confronta Pedro porque ele tinha comido junto com os gentios. Convém então relembrarmos-nos que na cultura judaica a mesa ela não é vista apenas como um espaço meramente social. Ela é também parte da identidade do povo. Comer com alguém significa, portanto, reconhecimento e aceitação. E ao sentar-se à mesa com os gentios, Pedro não está apenas a quebrar uma regra, ele está a colocar em causa, está a desafiar uma fronteira que está profundamente enraizada no povo judeu. Parece-me, portanto, que está implícito neste texto que às vezes a graça de Deus torna-se problemática não quando Deus salva, mas sim quando Deus aproxima.
Com isto, eu quero dizer que, por vezes, é relativamente fácil nós aceitarmos que Deus, aos nossos olhos, salva um grande pecador ou uma pessoa muito diferente de nós, mas talvez seja mais difícil nós aceitarmos agora esta pessoa no nosso núcleo e começarmos a relacionar-nos com elas. Deus salvou, aleluia, glória a Deus, mas agora vou ter de me relacionar com essa pessoa. E aí começamos a torcer o nariz. É quase que como se para Deus não houvesse limites para salvar pecadores, mas para nós existam limites quanto a aceitarmos a pessoa X ou a pessoa Y. Quantas vezes, então, irmãos, nós afirmamos teologicamente que o Evangelho é para todos, mas ao mesmo tempo estamos a resistir às pessoas que Deus pode salvar e que também salva. Quantas vezes, irmãos, resistimos e rejeitamos a obra de Deus? Podemos nem sempre o fazer abertamente, mas talvez sintamos aquele desconforto que tantas vezes tentamos disfarçar e apelidamos de zelo ou até mesmo prudência. Vamos lá com calma, que eu não sei se aquele irmão está mesmo salvo, precisa ir com calma. É mais ou menos como um jantar que efetivamente está a correr super bem, a comida está boa, foi feita pela Bimbi e o ambiente está muito agradável, até que alguém traz para a conversa um assunto pouco inesperado. E o clima, o que é que acontece com o clima? Ele morre, ele muda subitamente. Ninguém vai dizer a esta pessoa que ela não devia estar ali ou que está a incomodar, mas a verdade é que todos no seu silêncio desejam que aquela conversa nunca tivesse acontecido. Ou se calhar é mais ou menos como algumas igrejas que passam anos a pedirem a Deus por crescimento, a pedirem a Deus por vida, por mais pessoas, mais movimento, mas quando Deus faz isto acontecer, surgem comentários de descontentamento como: bem, eu de antes conhecia toda a gente, agora nem sei bem quem é que são estas pessoas. Ou comentários como: bem, isto agora já não é bem como era de antes, agora está diferente. Aceitar à distância é fácil, mas é na proximidade, é no relacionamento que o nosso coração e as nossas intenções são verdadeiramente dispostas. Irmãos, quantas vezes é que não estamos a resistir à graça de Deus, não por ela ser escassa, mas porque ela é demasiado abundante para que consigamos entender? Quantas vezes resistimos à graça de Deus porque ela quer mudar aquilo que nós somos, porque quer mudar os nossos hábitos, porque nos obriga a partilharmos a nossa mesa, o nosso tempo, o nosso espaço, atenção ou identidade? E deixem-me dizer que é possível que alguns de nós já tenhamos sentido isso aqui na nossa igreja. A nossa igreja, pela graça de Deus, ela tem mudado nos últimos anos. Cada vez é mais difícil nós encontrarmos um lugar para estarmos sentados confortavelmente. Provavelmente, se calhar, já nem conhecemos todos os irmãos pelo nome e de certeza que não sabemos quem é que se vai sentar ao nosso lado no próximo domingo. E é precisamente aqui que o texto de hoje nos chama a parar e a discernir. Será que o desconforto que eu possa estar a sentir em relação a estas mudanças é sinal de que algo se perdeu? Ou é sinal que Deus está a fazer mais do que aquilo que tantas vezes estamos habituados? Porque, tal como em Jerusalém, a pergunta não é se Deus está a agir no nosso meio, porque claramente Ele está. A pergunta é se estamos dispostos a alinhar o nosso coração com a obra que Deus já começou e que pela sua graça continuará. Graças a Deus, então, por aquilo que tem feito na nossa igreja. E que jamais o Evangelho e a graça de Deus possam encontrar no nosso coração resistência quando vão colocar em causa o nosso próprio conforto. A partir do versículo 4, nós percebemos que o texto muda de tom. Nós já não estamos perante uma acusação, estamos sim perante uma explicação. E Lucas diz-nos neste versículo que Pedro vai-lhes fazer uma exposição por ordem. E eu creio que esta expressão, ela acaba por ser mais do que um detalhe da narrativa. Isto porque percebemos, através desta expressão, que Pedro não vai reagir de uma forma impulsiva, Pedro não vai responder àquelas pessoas no mesmo tom de crítica, nem se vai colocar sequer numa posição defensiva. O que Pedro vai escolher fazer é responder com
clareza, paciência e fidelidade aos factos. E isto é particularmente importante porque a acusação que Pedro enfrenta não é leve. Em última instância, aquilo que está a ser questionado é a autoridade apostólica de Pedro. Contudo, mesmo assim, em vez de se defender ou de justificar, o que Pedro vai optar por fazer na sua narrativa é apontar sempre para a direção de Deus. E reparem, irmãos, ao longo da sua explicação, Pedro não se vai colocar então no centro da narrativa. O sujeito das frases é constantemente Deus e o Espírito Santo. E assim sendo, Pedro parece que surge aqui como alguém que apenas responde, alguém que obedece, alguém que vai acompanhando aquilo que Deus está a fazer. Reparem, versículo 7 diz, ouviu uma voz. Versículo 9, mas a voz. Versículo 13 disse-me o Espírito. Ao versículo 15, caiu sobre eles o Espírito. Ou seja, percebemos que Pedro não vai construir este seu relato com ele no centro. Ele não é a personagem principal, ele apenas relata aquilo que Deus está a fazer. E parece-me então que este é um detalhe crucial do texto, porque perante a acusação, Pedro não está interessado em provar àqueles irmãos que ele estava certo ou que tinha razão. O principal interesse de Pedro é que aqueles irmãos percebam que quem está a conduzir todos aqueles eventos é Deus e que possam desta forma também passar a conhecer Deus melhor. Tudo começa, portanto, com iniciativa divina, tudo é conduzido pela direção divina e tudo é confirmado no final deste relato com a descida do Espírito Santo sobre os gentios. E parece-me que também aqui nós podemos aprender algo acerca de liderança na Igreja. A liderança bíblica, ela não existe para impor conclusões à congregação, existe sim para conduzir a congregação à verdade da Escritura. A liderança não existe para forçar consenso, mas sim para promover discernimento espiritual. Pedro confia que se a Igreja olhar atentamente para aquilo que Deus disse e para aquilo que Deus fez, não existe necessidade de empurrar conclusões, a própria Igreja vai chegar a elas inevitavelmente, de forma inevitável. Liderar, portanto, não se trata de controlar narrativas, não se trata de proteger a própria reputação, trata-se sim de ser-se uma testemunha fiel daquilo que Deus tem operado. Cada presbítero, cada líder é chamado, portanto, não a ser protagonista da missão, mas sim um intérprete fiel daquilo que Deus está a fazer e daquilo que Deus pretende fazer no meio do seu povo. Este texto também pode ser aplicado à congregação. Percebemos que a congregação ela não é chamada a agir com suspeitas, nem a fechar-se na sua própria crítica, mas a congregação é chamada a escutar e a agir em submissão ao mandato de Deus. Com isto quero dizer que quando a palavra de Deus é exposta de forma fiel, quando a ação de Deus é discernida, o caminho para a obediência ele torna-se sempre claro e a congregação deve seguir por esse caminho. Depois de narrar então os factos e de expor tudo aquilo que aconteceu, Pedro diz que perante tudo aquilo que ele estava a ver, que perante tudo aquilo que se estava a passar, ele lembrou-se das palavras do Senhor Jesus. E quais palavras é que Pedro se foi lembrar no meio destes acontecimentos? Diz-nos no versículo 16, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E é a partir desta base, é a partir desta lembrança, desta premissa, que Pedro vai colocar então agora a pergunta mais pesada de todo o discurso e efetivamente aquilo que eu considero que é central. Versículo 17. Mas se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, quem é que era eu para que pudesse resistir a Deus? Esta é, portanto, a pergunta que muda o teor da discussão. Se até este momento a Igreja podia refugiar-se nos seus costumes, nas suas tradições, a partir de agora já não o pode mais fazer.
A questão, portanto, deixa de ser sobre gentios, deixa de ser sobre costumes ou comunhão e passa a ser sobre o facto da Igreja estar disposta a reconhecer e a alinhar-se com aquilo que Deus tem feito. Pedro, portanto, não diz que resistir aos gentios pode ser algo antipático ou que pode ser uma má estratégia para a Igreja. Pedro diz sim que se aqueles irmãos resistirem aos gentios e não reconhecessem aquela obra, eles estariam, na verdade, a resistir a Deus. E parece-me a mim que esta é uma pergunta altamente confrontadora, pois ela significa que nós podemos acreditar que em certo momento estamos a proteger a obra de Deus, mas na verdade estamos sim a ir contra ela. Neste sentido, eu creio que muitas vezes é fácil nós confundirmos resistência com aparente fidelidade. É muito fácil nós confundirmos desobediência e chamarmos a isso tradição. É mais ou menos como aquilo que nós vimos que aconteceu com o próprio Saulo. Saulo caminhava num caminho em resistência à própria Igreja e para ele aquilo é que era o correto. Mas a partir do momento em que ele se encontra com Jesus Cristo, ele percebe que o correto não é resistir à Igreja, não é perseguir a Igreja, é fazer parte da própria Igreja. É mais ou menos como um barco que vai num rio esse que tem uma corrente que sempre rumou na mesma direção. A tripulação, durante anos, ela remava contra a corrente. Remar contra a corrente, então, para aquela tripulação, era sinónimo não apenas de esforço, mas também de fidelidade. E quem olhava de fora via aquela tripulação a não desistir e elogiava pela virtude, porque apesar de ser tão difícil, aquela tripulação continuava dia após dia a remar contra a corrente. Mas certo dia, como em todas as histórias, algo acontece. E o curso do rio, que se alarga, faz com que a corrente deixe de fluir na direção que até então estava sempre a fluir. Ou seja, estamos num momento em que o rio continua a ser o mesmo, a água é a mesma, mas a corrente mudou. Agora, remar contra a corrente, remar a favor da corrente, desculpem, seria o mais natural. Porque se a tripulação queria ir do destino A até ao B e se entretanto estava a remar contra a corrente, se a corrente muda, agora a corrente está a favor. Contudo, a tripulação que estava tão habituada a remar contra a corrente não repara nos eventos que acontecem e o que é que vai fazer? Vai continuar a remar contra a corrente, apesar de agora estar a remar exatamente na direção oposta. E adivinhem só, ela vai remar contra a corrente cheia de fidelidade, vai remar contra a corrente a achar que o que está a fazer é o certo. Mas não. Na verdade, aquilo que a tripulação considera ser zelo e virtude, passou agora a ser teimosia. E às vezes eu acho que isto também nos pode acontecer. Nós estamos às vezes tão habituados a que as coisas sejam de uma maneira, que quando Deus simplesmente decide mudar, teimamos em continuar a fazer daquela maneira, porque sempre assim foi, ou porque no passado deu resultados, e tantas vezes temos dificuldade em assumir novas realidades. Contudo, eu acho que é exatamente isto que está a acontecer no texto de hoje. Durante muito tempo, resistir aos gentios era sinónimo de fidelidade, mas quando o Espírito Santo desce sobre eles, as coisas mudam, a corrente muda, e continuar a resistir aos gentios já não é obediência, passaria a ser desobediência. E aqui nós temos de perguntar-nos, quantas vezes é que nós defendemos a nossa própria maneira de ser igreja ou de fazer as coisas, não porque estamos efetivamente a olhar para o que Deus quer, mas porque estamos a defender apenas o nosso próprio conforto ou porque não queremos mudar. Este texto, ele lembra-nos que a verdadeira fidelidade consiste em conseguirmos reconhecer onde Deus está a agir e a segui-lo, mesmo que essa nova realidade coloque em choque os nossos padrões. Lembremos-nos então que Deus não nos pede autorização para agir. E é possível que em algum momento Ele faça alguma coisa que nos deixe duvidosos ou até mesmo receosos. Mas quando isto acontecer, nós precisamos de discernir se de facto é Deus que está a fazer isto. E se for, nós devemos acompanhar a obra de Deus, mesmo que isso nos traga constrangimento.
se Deus quer trabalhar de uma maneira, se Deus quer operar num certo sentido, quem é que somos nós para resistir a Deus? Não somos ninguém. O próprio Pedro diz que não era ninguém. E quando compreendemos que não somos nada, quando compreendemos que não somos ninguém para resistir a Deus, não existem argumentos a acrescentar. E é por isso que então Lucas encerra este episódio com uma frase curta no versículo 18, mas cheia de significado. Diz-nos o versículo 18: "E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus." Ou seja, perante a consciência que aquela era a vontade de Deus, o debate termina automaticamente. Não existem votações, não existem negociações, apenas existe silêncio. Um silêncio que não me parece que signifique derrota ou constrangimento, mas é um silêncio que significa submissão. É o silêncio que existe quando a verdade ganha clareza e não existe necessidade de haver mais justificações. A Igreja ganhou o discernimento da obra de Deus e a sua primeira reação é ficar em silêncio e submeter-se a Deus. Contudo, vemos também que este é um silêncio que dura pouco tempo, porque depois do silêncio, o que vem é o louvor. E Lucas diz-nos também neste versículo que a Igreja glorificou a Deus. Aqueles homens, eles finalmente percebem que aquilo que estavam a discutir não se tratava então de uma questão de cultura, não se tratava de uma questão de métodos ou de fronteiras humanas, tratava-se de uma questão que incidia diretamente sobre a obra salvadora e redentora de Deus. E a conclusão a que eles chegam no versículo 18 confirma exatamente isto. Também podemos ler no versículo 18: "Deus concedeu arrependimento para a vida." Reparem, aqueles homens não dizem então que os gentios decidiram se arrepender, eles não dizem que Pedro foi muito persuasivo no seu discurso e fez com que os gentios se arrependessem. Não, eles dizem: Deus concedeu arrependimento para a vida. Isto é de certo modo maravilhoso, porque eles olham para o próprio arrependimento como um dom de Deus. Eles olham para a salvação como uma iniciativa divina. Eles olham para a vida eterna como resultado da graça soberana de Deus, que agora não faz exceção de pessoas. Naquele momento, estes homens compreendem algo essencial. Compreendem que a Igreja não é proprietária da graça de Deus. A Igreja é apenas testemunha da graça. A graça não está sobre o nosso controlo, nós não decidimos quem é que recebe ou quem é que não recebe a graça, não decidimos se este ou que aquele é que deve ser salvo. Não. A graça é concedida por Deus, segundo a sua vontade e para a sua glória. E neste processo, a Igreja é chamada sim a colaborar e também a testemunhar. E isto, pela graça de Deus, não é uma coisa que acontece agora no livro de Atos. Isto é o plano de Deus desde a fundação do mundo. O plano salvador de Deus sempre foi este: anunciar o seu Evangelho a todos os povos. E nós podemos ler acerca disso, por exemplo, em Isaías 49:6, quando o Senhor disse que faria do seu servo uma luz para as nações. Diz-nos assim, Isaías 49, versículo 6, disse mais: "Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios e para seres a minha salvação até à extremidade da terra." Desde o início, o propósito de Deus nunca foi formar um povo limitado, portanto, a uma etnia, a uma tradição religiosa. O objetivo de Deus era formar um grande rebanho constituído por povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Um povo formado por homens e mulheres a quem Deus concede o dom do arrependimento e em quem Ele opera o maior de todos os milagres, o milagre do novo nascimento. E é aqui que este texto também nos alcança diretamente. Porque o mesmo Deus que concedeu arrependimento aos gentios
Ele continua hoje a conceder arrependimento e vida a todos aqueles que se voltam para Cristo. A salvação, ela, portanto, não começa na nossa decisão, ela começa na graça de Deus. Contudo, esta graça chama-nos a responder. Esta graça chama-nos a reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. Esta graça chama-nos a abandonar-nos a nossa autossuficiência e a confiar inteiramente em Jesus Cristo, aquele que é o único Salvador e Rei. E se tu hoje reconheces que precisas desta graça, não endureças o teu coração. O mesmo Deus que alargou a sua salvação a todos os povos, Ele continua hoje a chamar pecadores ao arrependimento e à vida. E a resposta adequada a esta graça não é resistência, não é ficares em silêncio defensivo, é sim aceitação e louvor. O meu apelo, portanto, é este. Aceita a graça salvadora de Deus e louva a Deus pela sua salvação. Louva a Deus tal e qual como fizeram aqueles homens que não apenas aceitaram uma nova realidade que primeiramente não queriam aceitar, mas que agora, perante essa nova realidade, glorificam a Deus. Eu creio que a beleza deste texto que nós acabamos de ler, ela só é visível quando nós percebemos que aquele conflito inicial, ele não terminou num acordo, mas terminou sim em adoração. A beleza deste texto acontece quando nós percebemos que a resistência da igreja desaparece e passa a ser transformada em louvor. E eu creio que também aqui temos uma aplicação para a igreja. Uma igreja madura, portanto, deve ser aquela que é capaz de resolver os seus conflitos, mesmo e que estes conflitos devem terminar, então, em louvor. O que eu quero dizer é que onde o Espírito Santo governa, mesmo que existam resistências, mesmo que existam conflitos, a humildade e a verdade devem sempre prevalecer. A maturidade espiritual de uma igreja, ela não se mede, portanto, na ausência de conflitos, mas deve ser medida na forma como os conflitos são tratados à luz da palavra. Creio que também é possível nós percebermos nestes versículos que quando nos submetemos à autoridade de Deus, a sua alegria não diminui. Antes, pelo contrário, ela aumenta. Assim como aumentam os nossos motivos para adorarmos e para louvarmos a Deus, já que o passamos a conhecer melhor e a sua obra salvadora. Reparem neste texto, no início, aqueles homens estavam com um tom crítico face a Pedro. Mas à medida que eles vão conhecendo melhor quem Deus é, à medida que eles vão conhecendo melhor a obra de Deus, a sua disposição muda. Eles que vêm primeiro entristecidos, raivosos, com crítica, acabam com corações cheios de alegria e motivos para glorificarem a Deus. Mas, irmãos, o que é que acontece no nosso caso particular? Quando Deus decide agir de uma forma que não vai de encontro àquilo que esperamos, qual é que é a nossa resposta? É a nossa resposta murmuração ou é a nossa resposta louvor? Conseguimos glorificar a Deus quando Ele coloca em causa aquilo que nós achamos ser a forma certa de fazer as coisas? Seremos crentes saudáveis se conseguirmos transformar as nossas tensões espirituais em adoração. Seremos crentes saudáveis se estivermos dispostos a aceitar os decretos que Deus dá, mesmo que isso coloque as nossas convicções em causa. Percebemos então que se na semana passada Deus abriu a porta aos gentios para entrarem na igreja, esta semana Deus abre os olhos da igreja. E o meu desejo é que também nós consigamos ver a grandeza da obra de Deus no nosso meio e glorificá-lo por aquilo que Ele tem feito, mesmo que, à primeira vista, às vezes não o consigamos compreender. Para a glória de Deus.